A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, aqui quem está falando é o William Souza, seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu quero trazer uma mensagem para você relacionada a dois grupos de pessoas, né? Aquele grupo constante e aquele grupo inconstante, para nós entendermos aí por que as pessoas não conseguem ficar constante na presença de Deus, por que as pessoas saem facilmente da presença de Deus. E aqui o salmista, no Salmo de número 1, ele vai falar desses dois grupos de pessoas e vai nos dar aqui uma receita para nós sermos aquele segundo grupo, o grupo constante, aquele grupo que anda na presença de Deus, aquele grupo que entende as promessas de Deus e aquele grupo que consegue andar no caminho de Deus. Então, o primeiro grupo, o grupo inconstante, ele chama aqui de palha. E a representação da palha, porque a palha, ela não tem vida, a palha ela não firma em lugar nenhum, a palha ela não tem raiz, a palha qualquer vento de doutrina consegue espalhar, a palha qualquer vento que bate espalha a palha, qualquer focozinho de fogo consegue destruir a palha. Qualquer chuva destrói a palha, qualquer vento acaba com a palha. Então esse grupo ele fala aqui de palha, que é aqueles que são inconstantes, que não conseguem entender aí o projeto de Deus para a vida dele, não consegue entender as promessas de Deus para a vida dele. Às vezes ele até escuta, às vezes ele até entra na presença de Deus, às vezes ele até anda por um certo tempo na presença de Deus, e às vezes ele até começa bem empolgado, motivado, mas com o passar do tempo, logo ele apaga, ele desiste, ele sai da presença de Deus. Por quê? Porque é palha, porque ele não consegue entender os projetos de Deus para a vida dele, ele não consegue ver ao longo do tempo o caminho que Deus tem para ele poder trilhar. Então esse grupo aqui é o grupo palha. O segundo grupo aqui que o salmista vai nos falar é aquele grupo que é considerado de árvore. Por que ele chama de árvore? Porque a árvore ela cresce devagar. E conforme ela vai crescendo, ela vai criando raízes, ela não muda de lugar, ela está sempre no mesmo lugar. Aqui atrás você pode ver várias árvores grandes, então com certeza essas árvores aí, elas têm anos que estão aí atrás. E levaram tempo para crescer, foram desenvolvendo, foram criando raízes. E a árvore também, você pode chegar para ela, você pode lançar palavras contra ela, você pode pedir para ela mudar de lugar, que a árvore ela continua no mesmo lugar, ela não escuta suas palavras, porque ela é árvore, então ela continua ali no mesmo lugar, com as suas raízes crescendo. E outra, a árvore ela dá fruto, já a palha, como não tem vida, não tem fruto algum. Então ele dá essa descrição aqui desses dois grupos, o grupo palha, que não tem constância na presença de Deus, que não consegue entender as promessas de Deus, não consegue ver a grandeza de Deus e não consegue andar no caminho de Deus, porque qualquer coisa distrai, qualquer coisa espalha, qualquer coisa faz com que ele mude de lugar, qualquer vento, qualquer tempestade derruba a palha, acaba com a palha. Já a árvore não, a árvore cai chuva, vem tempestade e ela continua firme, porque as suas raízes estão firmes, estão fortes. Então, quanto mais tempo ela tem de vida, mais forte ela está, mais constante ela está e mais difícil é de você arrancar da onde ela está. Então, olha aqui o salmista. Então ele vai nos dar aqui uma dica de como você ser. Se você quer ser palha ou se você quer ser árvore. Então olha aqui, versículo de número 1, Salmo 1. Abençoado, algumas versões dizem bem-aventurado. Então aqui na minha versão diz: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele faça prosperará. Mas os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe.
Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Além dele dizer aqui que de dois grupos que são constante e inconstante, chamar de palha e de árvore, ele diz que o primeiro grupo aqui é o grupo abençoado, é o grupo das pessoas que temem a Deus. E o segundo grupo, ele fala que são os ímpios, são aqueles que não temem a Deus, aqueles que não conseguem assimilar aquilo que Deus tem para ele. E ele vai nos dar um conselho aqui de como nós devemos fazer para sermos constantes na presença de Deus, ficarmos presente com Deus, estarmos andando no caminho de Deus e conseguirmos o quê? Alcançar as promessas de Deus. Olha só, então ele já fala, abençoado ou bem-aventurado é aquele. E olha só, quais as dicas que ele dá aqui, ó. Que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, traduzindo aqui, ele estaria dizendo assim, com quem você está andando? Com quem você está se assentando? Com quem você está comendo? Com quem você está aprendendo? Essa é a pergunta, esse é o segredo. Você sabe por quê? Porque dependendo com quem você anda, você vai assimilar as coisas que aquela pessoa faz, as coisas que aquela pessoa diz, você vai passar a fazer as mesmas coisas. Então ele diz aqui, ó, bem abençoado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem fica no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele está dizendo que, perguntando primeiramente com quem você está andando, o que você está fazendo, quem está te alimentando, como você está alimentando a sua alma, como você está alimentando o seu entendimento, como você está alimentando a sua vida e o que você está fazendo, por qual caminho você está trilhando. E ele dá o segredo aqui, que nós temos que trilhar pelo caminho do Senhor, que nós devemos sentar na roda daqueles que amam a Deus, aqueles que têm prazer na lei do Senhor. E ele está dizendo que os ímpios não são assim, porque os ímpios são como palha, porque eles se sentam na roda dos escarnecedores, ou seja, aqueles que falam mal de Deus, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não querem compromisso com Deus. Então, qual é a promessa? Qual é o segredo? Mas o seu prazer está na lei do Senhor. Então, quando você medita na palavra, na lei do Senhor, de dia e de noite, ele não está querendo dizer que você tem que ler a palavra 24 horas por dia. Não, ele está querendo dizer o seguinte, ó, quando você lê a palavra de Deus, quando você medita na palavra de Deus, aquilo que você leu, aquilo que você meditou, você coloca em prática durante o seu dia, durante a sua semana. Isso passa a ser um exemplo para os seus filhos, um exemplo para a sua família, ser um exemplo para a sociedade. E você consegue então ser o quê? Uma pessoa bem-aventurada, ou seja, você consegue ser uma pessoa abençoada, porque é isso que Deus tem para nós. Deus tem bênçãos para nós, mas nós precisamos meditar na lei do Senhor, nós precisamos conhecer as promessas do Senhor, nós precisamos ser constantes, nós precisamos crescer, assim como as árvores, que às vezes começam ali como uma semente e ela germina, ela começa então a ser regada, ela começa a crescer devagar e com o tempo ela vai adquirindo o seu tamanho próprio, as suas folhas aqui, ó, que ele diz, ó, e ela será como árvore plantada junto a rios de água. Esses rios de água aqui, ele está dizendo que é a palavra de Deus, é o próprio Senhor que rega, é o Espírito Santo que entra e começa a mostrar as verdades de Deus, começa a te ensinar, começa a desenvolver na sua vida. Então, meu irmão, não seja como a palha, não seja inconstante, não saia da presença do Senhor, não seja aquele que qualquer vento que bate te leva para qualquer lugar, não seja aquele como a palha que qualquer chuva faz com que ele o que se espalhe, mas seja como a árvore. Crie raiz na presença do Senhor, medite na palavra de Deus de dia e de noite, tire um tempo, ore ao Senhor, tire um tempo de devocional, tire um tempo para você orar para a sua família, para você interceder para a sua família, pela sua vida,
pela sociedade. Nós precisamos fazer isso, nós precisamos ser pessoas o que? Constante na presença de Deus e entender que o crescimento vem com o tempo, não é do dia para a noite, mas isso é com o tempo. Então, conforme você vai aprendendo a palavra de Deus, conforme você vai meditando na palavra de Deus, você vai crescendo, você vai desenvolvendo e com esse crescimento, com esse desenvolvimento, o que vai acontecer? Você vai dar fruto e o fruto fala de alimento, então você vai conseguir alimentar outras pessoas. E a palha não dá fruto porque está morta, porque não tem raiz, ela não consegue parar em lugar nenhum. Então, meu irmão, firme-se na presença de Deus, seja uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Então, olha o que vai acontecer, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Quando você está no propósito de Deus, quando você está no caminho de Deus, quando você entende o que Deus tem para você e você anda na presença de Deus, tudo que você faz prospera. Tudo, aonde você colocar a mão vai prosperar, aonde você colocar a planta dos seus pés você vai alcançar isso por herança, mas você tem que estar na presença de Deus entendendo o propósito. E entenda, nós não deixaremos de passar por dificuldade, porque a árvore com certeza ela enfrenta aí as tempestades, enfrenta os ventos, mas porque ela tem raiz, ela permanece. E na estação própria, as folhas delas o que? Permanecem verdes e o fruto vem. É assim a nossa vida. Nós enfrentaremos tempestade, passaremos por chuvas, várias tempestades, às vezes por dificuldades, mas quando nós estamos plantados na presença de Deus e meditando na lei do Senhor de dia e de noite, mesmo diante das tempestades, da chuva, nós permanecemos firmes, porque a nossa raiz está firmada no Senhor, e na estação própria, as nossas folhas elas ficam verdes e os frutos vêm, e esse fruto então alimenta outras pessoas. Amém? Eu espero que Deus tenha falado o seu coração poderosamente. Eu espero que essa mensagem entre no seu coração, entre no seu entendimento e que possa transformar a sua vida e que você possa fazer uma decisão de estar constante na presença de Deus. Não seja inconstante, meu irmão, mas seja uma pessoa constante, firme, acreditando, crendo nas promessas de Deus, porque Ele tem promessa para você, Ele tem promessa para mim, mas para isso nós precisamos estar meditando na promessa do Senhor de dia e de noite. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus negócios. E não se esqueça, você que está aí nos assistindo, que não é inscrito no canal, faça aí a sua inscrição, aperte aí o sininho para receber as mensagens novas. Nós temos aí também várias mensagens aí no canal que vai abençoar a sua vida. Esteja aí deixando o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração. Estaremos orando por você. Coloque aí qual for o seu pedido de oração. Estaremos orando por você todos os dias. Amém? E compartilhe essa mensagem aí com os amigos, com a família. Tem muitas pessoas que estão precisando escutar sobre essa palavra, entender que ele tem que ser constante na presença de Deus. Amém? Então que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.